Qual foi a pior vez que você pagou pela língua? Meu irmão foi acusado de agressão no velório da nossa avó, a mais de 8.000 quilômetros de casa. E naquela época, eu disse pra ele provar que era uma pessoa do bem. Ele ficou completamente obcecado com essa ideia e passou a seguir mulheres até em casa. Achando que assim as protegia, começou a praticar suas boas ações com profissionais do sexo até descobrir um abrigo feminino. Só que, pra piorar, a coordenadora que vinha ajudando ele usava justamente o padrão de perseguição dele pra saber quais mulheres estavam vulneráveis. E ela já fazia isso havia anos. Antes de tudo isso, meu irmão era o cara que levava meninas bêbadas pra casa em segurança, sem esperar nada em troca. Mas tudo virou de cabeça pra baixo quando uma garota disse que ele a agrediu brutalmente numa boate, no dia 30 de junho. Só que nesse dia, ele estava no funeral da nossa avó, do outro lado do mundo. Mas ninguém quis saber. Ele foi expulso da faculdade, perdeu o emprego, e quase todo mundo, tirando nossos pais, virou as costas pra ele. Eu ainda lembro de encontrar ele sentado no chão do banheiro, balançando pra frente e pra trás, hiperventilando e chorando de soluçar, quando falei as palavras que mais me arrependo na vida. Tudo o que você precisa fazer é provar que é uma boa pessoa. De repente, o rosto do Trevor se iluminou como árvore de Natal. Você tem razão, ele soltou, me dando um abraço apertado. No começo, até parecia que as coisas iam melhorar. Trevor mergulhou de cabeça no voluntariado no abrigo, fez um monte de curso online sobre consentimento, a coordenadora Sarah virou fã dele, chegou a dizer que ele era a prova de que as pessoas podem mudar. Só que logo ele começou a se afastar de todo mundo. Bloqueou todos os amigos homens, menos eu. Não posso me misturar com possíveis predadores. Respondeu quando nosso primo perguntou por que ele não atendia mais. Nosso pai tentou animar ele, chamou pra pescar, mas ouviu um não seco. Ele é de outra geração. Preciso mostrar que não sou igual, foi a resposta. Eu só não fui cortado porque tenho namorada. Com você eu posso falar. Você é seguro. Os outros homens não. Falou uma noite enquanto atualizava o site onde registrava a jornada dele como aliado feminista. As coisas ficaram bizarras de verdade, quando dei de cara com um monte de equipamento de química espalhado no AP dele. Caixas de teste de substâncias usadas em crimes sexuais. Cadernos lotados de anotações sobre drogas e efeitos. Que bagunça é essa? Perguntei nervoso. Ele me olhou como se fosse óbvio. Mano, preciso saber o que os predadores usam. Respondeu sem nem piscar. Foi aí que me toquei de que talvez meu conselho tivesse sido uma péssima ideia. Quer saber? Esquece o que eu disse. Só volta a ser quem você era. Pedi, quase implorando. Ele sorriu de um jeito esquisito. Não dá pra voltar atrás. Você falou pra eu provar que sou bom. Estou provando. Ele riu, mas parecia que estava se quebrando por dentro. Eu, sem saber o que fazer, tentei me convencer de que, no fundo, querer proteger mulheres não podia ser errado. Essa ilusão caiu por terra 2 semanas depois, quando fiz uma visita surpresa no AP dele. Ele estava no banheiro, o notebook aberto no sofá. Foi só dar uma olhada na tela pra passar mal. Tinha dezenas de vídeos dele com profissionais do sexo, encenando situações em que ele salvava elas de perigos. Ele pagava para as mulheres fingirem que estavam dopadas para ele praticar suas reações heróicas. Quando ele me pegou vendo os vídeos, nem ficou constrangido. E aí, o que achou? Perguntou animado. Isso é doentio, respondi na hora. É treino para quando acontecer de verdade, rebateu, como se não fosse nada demais. Logo depois começaram as ligações da polícia. Várias mulheres denunciaram que estavam sendo seguidas por um homem à noite. Trevor perseguia mulheres sozinhas na rua para proteger, mas elas, claro, não faziam ideia do que se passava na cabeça dele. Tive que pagar fiança e fui tirar satisfação dentro do carro. Você tá literalmente perseguindo mulheres, falei, indignado. Ele me olhou sério e disse, estou protegendo elas. Você pediu pra eu ser bom. É isso que eu tô fazendo. E senti um peso esmagador. Foi aí que entendi o tamanho do problema que ajudei a criar. Falei sério. Para com isso agora ou eu mesmo chamo a polícia. Mas Trevor só sorriu e respondeu. Falta um dia pra eu provar que sou bom. Só preciso de um salvamento de verdade. Eu queria convencer ele a parar, mas o olhar dele era de quem não tinha mais volta. E como explicar pra alguém que ele precisa parar de tentar ajudar as mulheres? Na noite seguinte, meu celular tocou às 11 da noite. Era o Trevor, em pânico. Você precisa me ajudar agora. Não faz pergunta. Eu sabia que vinha tragédia e corri pra encontrar ele no bar da faculdade, no centro. O que aconteceu? Perguntei quando vi ele no meio da multidão, procurando alguém desesperado. Me ajuda a achar uma garota. Loira, vestido azul. É urgente. Disse já empurrando todo mundo. Por quê? O que você... Por favor, antes que algo ruim aconteça. Cortou. Saímos correndo pelas ruas, olhando cada beco, cada estacionamento. O desespero dele só aumentava. Isso não era pra acontecer, ele repetia. O que não era pra acontecer? Exigi, mas ele só continuava a correr. Depois de 20 minutos, achamos a mulher 3 quadras depois, num beco atrás de uma lixeira. Aquilo me fez cair de joelhos. O vestido azul estava rasgado, as pernas dela sangrando. Ela estava desacordada e claramente tinha sido agredida. Trevor desabou ao meu lado. A culpa é toda minha. Eu só queria salvar ela. Chorava sem parar. Liguei pro 190 enquanto ele soluçava do meu lado. A atendente do outro lado da linha cortou meu desespero enquanto eu passava o endereço. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava sentir o pulso da mulher. Ela ainda respira. Graças a Deus. Trevor balançava pra frente e pra trás, repetindo que não era pra ter acontecido isso. A ambulância chegou rápido. Os paramédicos correram até a mulher e os policiais vieram na nossa direção. O Trevor, do nada, tentou se afastar, mas segurei o braço dele.
Os policiais perguntaram o que tinha acontecido e Trevor foi falando tudo embolado, dizendo que tentou proteger ela, que seguiu a moça do bar e só perdeu ela de vista por uns 10 minutos. Os dois policiais trocaram olhares. Um deles puxou as algemas. Os olhos do Trevor se arregalaram quando começaram a ler os direitos dele. Fiquei ali, parado, congelado, vendo meu irmão sendo preso pela segunda vez em uma semana. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, tinha uma vítima de verdade. Na delegacia, fiquei esperando no saguão enquanto processavam o Trevor, o celular vibrando com mensagens dos nossos pais querendo saber onde estávamos. Eu não conseguia responder. Como explicar que meu conselho levou a tudo isso? Que pedir pra ele provar que era bom transformou meu irmão em alguém que persegue mulheres? Depois de 3 horas, finalmente deixaram eu ver ele. Trevor estava na sala de interrogatório, menor do que eu já tinha visto na vida, olhos vermelhos, inchados. Quando me viu, as lágrimas voltaram a cair. Ele insistia que só queria ajudar, que alguém devia ter machucado ela enquanto ele a perdeu de vista. O detetive não parecia acreditar muito. Eu paguei a fiança de novo. Acabei com o que restava na minha poupança. Fomos embora quase em silêncio. Só dava pra ouvir os soluços do Trevor de vez em quando. Quando chegamos no apartamento dele, notei uma coisa estranha. O notebook estava escancarado em cima da mesa de centro, com um e-mail aberto. Ele nunca deixava o computador destravado. Trevor foi direto para o banheiro, e eu aproveitei para dar uma olhada. Vi um e-mail da Sarah, do abrigo feminino, enviado só algumas horas antes. Fiquei gelado ao ler. Ela estava desligando o Trevor do voluntariado, com efeito imediato. Alguém tinha denunciado que ele seguia mulheres do abrigo até o carro, mas o horário não batia. O e-mail foi mandado às 22h47, bem na hora em que o Trevor me ligou desesperado. Se ele já estava no bar procurando aquela mulher, como poderia ter visto o e-mail? A não ser que ele já soubesse de tudo antes. A não ser que esse fosse o verdadeiro motivo dele estar naquele bar desde o começo. Trevor saiu do banheiro e me pegou mexendo no laptop dele. Ficou branco na hora. Confrontei ele sobre o e-mail e a confusão da linha do tempo. Ele ainda tentou dizer que já tinha visto pelo celular, mas era óbvio que estava mentindo. Tinha coisa muito mais séria ali. Apertei. Por que ele realmente foi naquele bar? Como sabia que justamente aquela mulher estaria lá? Trevor, sem conseguir segurar mais, acabou confessando. Admitiu que estava observando ela fazia dias. Ela também era voluntária no abrigo. E ele ouviu ela dizendo para as amigas que iria naquele bar naquela noite. Fui entendendo tudo. O Trevor não simplesmente encontrou uma mulher em perigo. Ele estava perseguindo, esperando uma chance de bancar o herói. Mas outra pessoa chegou antes e fez o que ele dizia querer evitar. Fiquei enjoado. Meu irmão ficou tão obcecado em mostrar que era uma boa pessoa que acabou criando exatamente o tipo de situação que dizia querer evitar. Ao seguir as mulheres para protegê-las, acabou aprendendo as rotinas, deixou elas vulneráveis, e agora uma delas estava no hospital por causa disso. Quando Trevor percebeu que eu tinha entendido tudo, começou a falar sem parar, dizendo que nunca quis que nada disso acontecesse, só queria provar que todos estavam errados sobre ele. Pegou o celular e me mostrou as anotações, registros de todos os passos das mulheres do abrigo, bares preferidos, caminhos de casa. Minhas mãos tremiam conforme eu lia. Várias mulheres, tudo documentado nos mínimos detalhes, em nome de uma proteção que ele mesmo inventou, só porque eu tinha pedido pra ele provar que era bom. O peso da minha responsabilidade bateu forte. Falei pra ele que a gente precisava ir pra delegacia contar tudo. Ele se desesperou. Implorou pra eu não obrigar ele a confessar que estava perseguindo aquelas mulheres todas. Jurou que ia apagar tudo, voltar pra terapia, parar de vez. Mas eu sabia que já era tarde pra qualquer promessa. Uma mulher estava ferida, e mesmo que o Trevor não tivesse encostado nela, as atitudes dele tinham contribuído. Nossa discussão durou mais de 1 hora. Ele alternava entre raiva por eu sugerir que ele se entregasse e pedidos de compreensão. Repetia que fui eu que pedi pra ele ser bom, que a culpa era minha, e talvez no fundo, ele tivesse razão. Talvez eu também fosse responsável por aquela mulher no hospital. No fim, exausto e sem forças, dei um ultimato. Ou ele ia comigo pra delegacia agora, ou eu ia sozinho denunciar tudo. O rosto dele se desmanchou. Aceitou, mas pediu 1 hora pra ajeitar as coisas. Eu devia ter percebido que não era pra deixar ele sozinho. O horário do e-mail do abrigo não bate de jeito nenhum. Trevor disse que já tinha visto, mas quando o e-mail foi enviado, ele já estava no bar. Tem algo muito errado nessa história, mas eu estava exausto e precisava respirar. Saí por uns 10 minutos só pra ligar pros nossos pais, avisar do que estava acontecendo. Quando voltei, o Trevor tinha sumido. O laptop também tinha desaparecido, junto com todos os cadernos e kits de teste. Só ficou um bilhete em cima do balcão. Vou provar que sou bom. Não tente me achar. Liguei pra polícia na mesma hora. Avisei que ele estava desaparecido e era perigoso. Eles emitiram um alerta, mas o Trevor conhecia a cidade como ninguém depois de semanas seguindo mulheres por aí. Passei o resto da noite rodando, procurando ele em todos os lugares que vi nas anotações. Quando amanheceu, fiquei parado no carro em frente ao abrigo feminino, torcendo pra ele aparecer. O telefone tocou. Era nossa mãe, fora de si. O Trevor apareceu lá em casa no meio da noite, pegou uma mala às pressas e saiu antes que eles pudessem impedir. Disse pra eles que eu estava tentando incriminar ele por algo que não tinha feito. Essa traição doeu mais do que qualquer outra coisa. Mesmo agora, depois de tudo, ele ainda se fazia de vítima. Nossos pais estavam perdidos, perguntando por que eu estava contra o meu irmão se ele só queria ajudar. Não consegui explicar por telefone. Fui até a casa deles contar tudo pessoalmente. Sentamos na cozinha e eu contei cada detalhe do que aconteceu desde aquela noite no banheiro.
O rosto do meu pai foi fechando a cada coisa que eu dizia. Minha mãe balançava a cabeça, sem conseguir entender que aquele era o mesmo filho que ela criou. Eles ainda queriam acreditar que o Trevor era só perdido, não perigoso. Mas quando mostrei as fotos dos cadernos, dos registros que ele fez, nem eles puderam negar a gravidade da situação. Minha mãe desabou, chorando e se culpando por não ter percebido nada antes. Meu pai ficou mudo, com o olhar duro. Decidimos procurar o Trevor juntos antes que ele fizesse alguma besteira ou machucasse alguém. Meu pai avisaria a família, minha mãe monitoraria as redes sociais, e eu ficaria em contato com a polícia. Era surreal procurar meu próprio irmão como se fosse um criminoso, mas era nisso que ele tinha se tornado. Ainda naquela tarde, a Sarah me ligou. Ela tinha ouvido sobre o desaparecimento do Trevor e queria ajudar. Contou que já estava preocupada com o comportamento dele fazia semanas, mas tinha esperança de que ele melhorasse com orientação. Várias mulheres se queixaram de se sentirem observadas, mas ela achou que era exagero até pouco tempo atrás. Passou para mim nomes de quem falou especificamente do desconforto com o Trevor. Eu entreguei tudo para a polícia, sentindo uma culpa enorme, mas aquela mulher ainda estava desacordada no hospital. A segurança dela era prioridade, mais do que poupar o Trevor das consequências. 2 dias se arrastaram sem nenhum sinal dele. A polícia achou o carro abandonado num posto na estrada, a 80 quilômetros da cidade. As câmeras registraram ele entrando em outro carro, mas as placas estavam cobertas. Estava tudo planejado com antecedência, como se ele já tivesse um plano B pronto o tempo todo. Eu não conseguia comer direito, muito menos dormir. Sempre que fechava os olhos, aquelas pernas ensanguentadas me vinham à mente, junto com os soluços do Trevor e minhas palavras tolas de que ele era uma boa pessoa. Meus pais envelheceram anos em só 2 dias, o estresse marcando o rosto deles de um jeito que nunca vi. Todos sabíamos que, se o Trevor fosse encontrado, nada voltaria a ser como antes. Na terceira noite, o telefone tocou às 2 da manhã, número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo me impulsionou. No começo, só ouvi uma respiração pesada. Depois, a voz do Trevor, baixa, quase um sussurro. Ele chorava, dizendo que tinha piorado tudo, que não conseguia consertar o estrago. Tentei mantê-lo na linha enquanto sinalizava para meus pais chamarem a polícia de outro telefone. Trevor divagava sobre a acusação, reclamava de como aquilo destruiu a vida dele. Dizia que só queria provar que estavam todos errados. Falou que estava em um motel, mas se recusou a dizer onde. A ligação durou uns 20 minutos. A polícia conseguiu rastrear até um motel numa cidade vizinha, mas quando chegaram, o Trevor já tinha sumido de novo, deixando para trás algo inquietante. O quarto cheio de fotos impressas de mulheres do abrigo, os rostos circulados, anotações nas margens, planos para proteger cada uma. Entre as fotos, uma fez meu sangue gelar. Era a mulher do beco, tirada dias antes do ataque, e ao fundo, alguém que reconheci. Minha cabeça disparou tentando juntar as peças. Aquilo mudava tudo sobre aquela noite. Eu precisava pensar direito, entender o que realmente estava acontecendo. Trevor estava fora de controle, mas talvez não fosse o único perigo solto. Talvez, na paranoia dele, ele tivesse tropeçado em algo real. Isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. E se, na ânsia de ser herói, ele tivesse esbarrado em um predador de verdade? Mas não dava para pensar nisso agora. O Trevor continuava desaparecido, perigoso no delírio dele, ainda sob minha responsabilidade. A mulher do hospital acordou, mas não lembrava de nada sobre o ataque. Sem depoimento nem confissão, a investigação empacou. Fiquei olhando as fotos espalhadas na cama do motel, buscando padrões, pistas, qualquer coisa que indicasse para onde o Trevor podia ir. Ele ficou obcecado em provar que era do bem, mas como isso ia se manifestar agora? Que atitude desesperada ele consideraria suficiente para se redimir? A resposta veio amarga e clara. Se o Trevor realmente achava que outro tinha machucado aquela mulher, se acreditava ter identificado um predador, ele não ia fugir para sempre. Ia tentar pegar essa pessoa. Queria ser o herói mais uma vez, custe o que custar. Contei minha teoria para a polícia, mas eles só queriam encontrar o Trevor como suspeito. Não viam chance dele estar atrás de alguém perigoso. Não davam ouvidos ao que chamavam de teoria da conspiração do irmão do acusado. Eu estava por minha conta. Vasculhei mais uma vez as anotações que o Trevor deixou para trás, procurando qualquer pista de quem ele poderia suspeitar. A figura ao fundo da foto estava borrada demais para reconhecer, mas o Trevor devia ter os próprios palpites. Ele documentava tudo de forma obsessiva. Tinha que haver algo mais. Foi então que lembrei que o notebook dele também sumiu. Ele levou quando fugiu, então os arquivos mais importantes estavam com ele. Se eu conseguisse acessar o armazenamento em nuvem, talvez descobrisse o próximo passo antes dele cruzar a linha sem volta. Meus pais ainda tinham as senhas antigas dele, de quando ajudaram a criar as contas, e quase ninguém muda a senha. Valia tentar. Sentei no computador, mãos tremendo, testando combinação por combinação. Na 5ª tentativa, consegui entrar. O armazenamento era imenso. Gigas de anotações, fotos, vídeos, mas a pasta mais recente chamava a atenção. O nome era O Verdadeiro, e tinha imagens de câmeras de segurança borradas, todas da noite do ataque. Meu coração disparou vendo vídeo após vídeo granulado. De algum jeito, Trevor tinha conseguido acesso às câmeras de vários lugares. Ele tentava rastrear os passos da mulher naquela noite, procurando por quem mais a seguia. E em um dos vídeos, gravado minutos antes de encontrarmos a mulher, vi algo que fez meu peito travar. Uma figura saindo do beco, ajeitando a jaqueta com calma. O rosto não aparecia, mas o jeito de andar era familiar. Ampliei a imagem ao máximo, mexendo no contraste, no brilho, tentando enxergar melhor. A pessoa usava uma jaqueta escura com um logo que eu conhecia.
Era a jaqueta da Sarah, do abrigo, que ela usava nas orientações dos voluntários. Revi o vídeo, acompanhando a figura nas câmeras pelo caminho. Num dos quadros, sob a luz de um poste, vi um cabelo loiro preso sob um boné. O porte, a altura, o andar, tudo era da Sarah. Eu não queria acreditar. Sarah sempre apoiou o Trevor no abrigo, incentivava, elogiava a dedicação dele. Mas à medida que via as imagens, um padrão assustador apareceu. Sarah surgia várias vezes, sempre mantendo distância da mulher de vestido azul, sempre evitando mostrar o rosto para as câmeras. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas parei. Eles iam achar que era mais uma desculpa para o Trevor. Sem provas, iam descartar como teoria da conspiração. Eu precisava de algo mais forte. Vasculhando ainda mais fundo nos arquivos do Trevor, achei uma subpasta chamada Preocupações do Abrigo. Dentro, capturas de tela das escalas, listas de voluntários e uma planilha que me arrepiou. Ela acompanhava os incidentes. Trevor tinha registrado todos os casos de agressão relatados na região nos últimos 6 meses, cruzando as informações com os turnos dos voluntários no abrigo. O padrão era discreto, mas impossível de ignorar. Os incidentes aumentavam justamente nas noites em que a Sarah ficava até mais tarde. Quase todas as vítimas tinham algum vínculo com o abrigo. Voluntárias, mulheres em busca de ajuda, até parentes de moradoras. Trevor havia marcado essas coincidências de amarelo e deixou anotações questionando as ligações. Conferi a data da planilha. Ele montou tudo aquilo 3 semanas antes do ataque, ou seja, bem antes de tudo acontecer. Já desconfiava de algo estranho, mas não contou nada pra ninguém. Ou será que contou? Vasculhei os rascunhos de e-mail e encontrei uma mensagem nunca enviada para a diretoria do abrigo, detalhando as preocupações dele com a Sarah. O rascunho era do dia anterior ao ataque. Meu celular vibrou. Era a mensagem da minha mãe dizendo que achou algo no quarto antigo do Trevor. Um caderno escondido debaixo do colchão. Como o Trevor conseguiu as imagens de segurança de tantos lugares? O jeito como ele rastreou aquela mulher por várias câmeras mostrava um planejamento fora do comum. Será que ele invadiu algum sistema? Ou teve ajuda? A forma como cruzou os horários da Sarah era de uma sagacidade absurda. Avisei pra minha mãe que iria pra lá na mesma hora, minha cabeça cheia de perguntas. O caminho até a casa dos meus pais parecia não acabar nunca. Cada semáforo vermelho era uma eternidade, tempo suficiente pra eu duvidar de tudo que tinha descoberto. E se eu tivesse errado? E se eu fosse tão paranoico quanto o Trevor, vendo o padrão onde não existia? Mas as evidências não deixavam espaço para outra interpretação. Minha mãe me recebeu na porta, preocupada. Me entregou o caderno calada. As páginas estavam cheias da letra do Trevor. Anotações, teorias e, principalmente, uma linha do tempo detalhada do comportamento da Sarah no abrigo. Segundo o que ele escreveu, a Sarah começou a demonstrar um interesse fora do normal por ele depois de ouvir sobre a falsa acusação. Facilitou a entrada dele como voluntário, colocou ele para trabalhar de perto com mulheres vulneráveis e ainda incentivou a obsessão dele por protegê-las. Chegou até a sugerir que estudasse o comportamento de predadores para entender melhor os riscos. Uma anotação me chamou a atenção. Sarah continua perguntando sobre meus métodos. Quer saber como acompanho a rotina das mulheres. Diz que é para melhorar a segurança do abrigo. Tem algo estranho nisso. Meu pai apareceu na porta com uma cara séria. Disse que estava de olho nas redes sociais do Trevor e achou algo estranho. A Sarah mandava mensagens privadas para o Trevor, passando informações sobre mulheres que disseram se sentir ameaçadas. Dizia que era para ele protegê-las, mas a conversa tinha um tom claramente manipulador. Mostrei para meus pais as imagens das câmeras no meu notebook. Minha mãe levou a mão à boca quando viu alguém usando a jaqueta da Sarah. O maxilar do meu pai ficou tenso enquanto assistia à sequência dos acontecimentos. Todos pensamos a mesma coisa. A Sarah estava usando o Trevor, fazendo dele o bode expiatório perfeito para os próprios crimes. Só que o Trevor tinha descoberto tudo. Por isso ele estava no bar naquela noite. Não era perseguição aleatória. Ele estava atrás da Sarah. A mulher de vestido azul era a Isca, alguém que a Sarah havia escolhido. O Trevor tentou impedir o ataque, mas perdeu os dois de vista na multidão. Meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Dessa vez, gravei a ligação. O Trevor estava mais calmo que antes. Explicou tudo rápido. Como descobriu o padrão da Sarah, como tentou impedir o ataque naquela noite, como ela armou para ele ter um surto no abrigo e acabar desacreditado. Contou onde estava, numa cabana abandonada, a 2 horas ao norte. A Sarah tinha ido até lá na noite anterior, tentando convencer ele a voltar para a cidade. Ofereceu ajuda para limpar o nome dele, desde que destruísse as provas contra ela. Ele recusou. Ela foi embora, mas prometeu voltar. Meu impulso era sair correndo para lá, mas o Trevor insistiu que eu reunisse mais provas antes. Disse que tinha escondido cópias de tudo pela cidade. Passou 3 locais, um box de armazenamento, um cofre no banco e um pacote que mandou para si mesmo nos correios. Meu pai quis ir comigo. Nos dividimos para agilizar. Ele foi ao banco, eu ao box. Lá, achei caixas com provas organizadas minuciosamente, imagens de dezenas de câmeras, depoimentos de testemunhas, até provas de DNA que ele pegou nas cenas dos crimes antes da polícia. O alcance da investigação dele era absurdo. Passou semanas montando um caso contra a Sarah, sempre mantendo a fachada de obcecado por proteção. A tal perseguição era, na verdade, vigilância sobre a Sarah e as possíveis vítimas dela. Ele tentava mapear o comportamento da Sarah para impedir novos ataques. Juntei tudo no carro e fui encontrar meu pai nos correios. O pacote tinha um pendrive e uma carta explicando tudo. O Trevor já sabia que iam tentar desmenti-lo e preparou várias redundâncias. Na carta, detalhava como a Sarah manipulava, identificava mulheres vulneráveis, ganhava a confiança delas no abrigo e depois atacava de forma que parecia aleatória.
Em casa, encontramos minha mãe ao telefone com a polícia. A mulher do beco tinha recuperado mais memórias. Se lembrava de ver duas pessoas naquela noite, um homem a seguindo e uma mulher que se aproximou no beco. A mulher se ofereceu para ajudá-la a fugir do cara estranho que a seguia. Isso batia exatamente com a versão do Trevor. Ele estava seguindo a Sarah, que perseguia a vítima. Quando a mulher aceitou a ajuda da Sarah, ele perdeu as duas de vista. Quando chegou ao beco, o ataque já tinha acontecido e a Sarah sumido. Liguei de volta para o Trevor e contei as novidades. Ele parecia aliviado, mas estava exausto. A Sarah passou o dia inteiro mandando mensagens para ele, oscilando entre ameaças e promessas. Ela sabia que ele tinha provas e estava completamente desesperada. Ele me encaminhou prints das mensagens, desabafos cada vez mais descontrolados, reclamando que ele tinha acabado com tudo, dizendo que só queria ajudar as mulheres. As mensagens deixavam clara a lógica distorcida da Sarah. Ela achava que as mulheres que atacava pediam por isso, por serem descuidadas. Se via como alguém ensinando uma lição de segurança. O abrigo era o acesso perfeito a vítimas vulneráveis e informações internas sobre a rotina delas. Ter o Trevor por perto era a cobertura ideal. Um homem perturbado, com um histórico de acusações, pronto para ser culpado caso algo desse errado. Meu pai queria que a gente fosse direto à polícia, mas eu só conseguia pensar na segurança do Trevor. Se a Sarah fosse perigosa daquele jeito que a gente suspeitava, ela podia fazer alguma loucura. Antes de tudo, a prioridade era garantir que o Trevor estivesse seguro. Consegui convencer ele a sair da cabana e marcar um encontro num lugar público. Uma daquelas lanchonetes 24 horas, bem no caminho. Ele topou, mas avisou que precisava pegar uma coisa antes. No carro, eu aproveitei para subir todas as provas para vários servidores na nuvem e mandei cópia para minha mãe, que tinha ficado em casa para coordenar tudo com um amigo advogado. Quando chegamos, o estacionamento estava quase vazio. Procurei o carro do Trevor, mas nada. Os minutos passavam e ele não aparecia. Liguei várias vezes, mas só caía na caixa postal. Foi aí que meu pai percebeu um carro parado do outro lado da rua. Alguém dentro, mas não dava para ver direito quem era. Só sei que algo ali me deixou com um pressentimento ruim. Eu já estava pegando o celular para chamar a polícia quando, finalmente, o carro do Trevor entrou no estacionamento. Ele estacionou bem longe da entrada e demorou para sair. Vi pelo vidro que ele ficava olhando os retrovisores, desconfiado. Quando saiu, estava com uma mochila de notebook e entrou apressado na lanchonete. Encontramos com ele lá dentro e pegamos uma mesa num cantinho. O Trevor estava tenso, abatido, mas com aquela determinação de quem não ia desistir fácil. Abriu o notebook e mostrou mais provas pra gente. Conversas particulares da Sarah com outros predadores da internet. Descobrimos que ela fazia parte de uma rede, trocando dicas de como escolher vítimas e não ser descoberta. Aquele abrigo era o território de caça dela há anos. O carro suspeito atravessou a rua e entrou no estacionamento da lanchonete. Dava pra ver um cabelo loiro pelo vidro. Sarah tinha seguido o Trevor, como ele já esperava. Por isso escolheu um lugar público. Mas mesmo assim a presença dela me deixou arrepiada. O Trevor estava pronto para aquele momento. Já tinha entrado em contato com 3 mulheres que sobreviveram a ataques com o mesmo padrão da Sarah. Elas combinaram de se manifestar se ele conseguisse provar o envolvimento dela. Ele também já tinha falado com uma jornalista especialista em investigar falhas do sistema. Tudo estava a caminho. Só faltava ele se manter seguro até a verdade vir à tona. Sarah entrou. Foi direto na nossa mesa. O sorriso dela era gelado, calculado. Sentou ao meu lado, me encurralando contra o vidro. Meu pai ficou alerta, pronto para agir se fosse preciso. Ela começou a falar com aquela calma ensaiada, dizendo que era tudo um mal-entendido, que a obsessão do Trevor estava criando histórias que não existiam. A mão dela ficava pousada na bolsa, e deu para perceber o volume de alguma coisa lá dentro. O Trevor não se abalou, gravava tudo com o celular e fazia perguntas diretas sobre a noite do ataque, sobre onde ela estava, sobre outros casos. Sarah escapava das perguntas com uma habilidade assustadora, sempre tentando inverter tudo e colocar a culpa no estado mental do Trevor. O clima foi ficando pesado. A máscara dela começou a cair quando o Trevor trouxe detalhes que só o agressor saberia. Ela perdeu a compostura, acusou ele de perseguição, de inventar provas, de ser quem todo mundo achava que ele era. Só que o jeito como ela sabia detalhes da cena do crime acabou entregando tudo. Nesse momento, uma viatura entrou no estacionamento. Minha mãe, mais cautelosa, tinha chamado a polícia mesmo a gente querendo segurar. Quando Sarah viu as luzes, levantou de repente e pegou o notebook do Trevor, mas ele já tinha se precavido. Os arquivos importantes estavam todos na nuvem. O notebook só tinha cópia. Ela percebeu que perdeu. A postura controlada foi pro espaço. Começou a falar alto sobre mulheres ingratas. Acusou o Trevor de destruir o trabalho dela. Disse que só queria ajudar. Os policiais entraram bem na hora em que ela avançou em cima do Trevor na mesa. Meu pai me puxou enquanto o Trevor caiu para trás do banco. A polícia separou todo mundo e começou a ouvir os depoimentos. Sarah tentou virar o jogo, dizendo que o Trevor perseguia ela, que aquilo tudo era uma armadilha. Só que o Trevor tinha gravado tudo, e as câmeras da lanchonete também pegaram o ataque dela. Enquanto os policiais checavam as provas no celular do Trevor, a história da Sarah desmoronou de vez. Ela exigiu um advogado e se calou. No fim,
Todo mundo foi levado para a delegacia para prestar depoimento formal. O Trevor foi tranquilo, e eu e meu pai fomos de carro atrás. No caminho, eu só pensava na loucura das últimas semanas. Meu irmão, que carregava o rótulo de predador, na verdade estava caçando uma criminosa de verdade. O comportamento estranho dele, que eu pensava ser coisa de quem estava pirando, era na verdade uma investigação calculada. Ele abriu mão da reputação e da saúde mental para pegar a Sarah. Ficamos horas na delegacia dando depoimento e entregando provas. Outros policiais foram buscar evidências físicas nos lugares que o Trevor tinha indicado. A importância do que ele descobriu ia ficando mais clara a cada novo detalhe. Sarah agia há anos, usando o trabalho para escolher e atacar mulheres vulneráveis. O detetive que antes desconfiava do Trevor agora ouvia tudo com atenção. As provas não deixavam dúvidas. Vídeos, documentos, padrões incontestáveis. Chamaram especialistas em tecnologia para confirmar a autenticidade dos arquivos. O jeito como a máscara da Sarah caiu parece até irreal. Ela manteve a pose por anos, mas de repente perde o controle numa lanchonete e ainda tentou pegar o notebook do Trevor achando que ele não teria backup. Isso me faz pensar se ela era tão fria assim ou se entrou em desespero. Tudo foi confirmado. Minha mãe chegou com o advogado e mais provas achadas no quarto do Trevor. Ele estava montando esse caso fazia meses, bem antes de eu dar aquele conselho péssimo de tentar provar que era uma boa pessoa. Ele já sabia da Sarah, só não sabia como expor sem parecer maluco. Meu conselho, na verdade, foi o empurrão que faltava para ele completar a investigação. O comportamento estranho, em parte, era colapso de verdade. Em parte, era distração planejada para enganar a Sarah. Ele fingiu ser o protetor obcecado, mas na verdade era um investigador atento. Quando amanheceu, Sarah já tinha sido formalmente acusada de diversas agressões. A mulher do beco reconheceu a voz dela, e outras vítimas começaram a aparecer, reconhecendo a Sarah pelas fotos. O conselho do abrigo foi avisado, e uma investigação completa foi aberta. Trevor foi liberado, mas preferiu ficar na delegacia, ajudando os detetives a entender o tamanho dos crimes da Sarah. Os cadernos dele, que antes pareciam obsessão de perseguidor, agora eram provas de um trabalho investigativo minucioso. Ele percebeu padrões que ninguém mais viu. Fiquei com o Trevor na sala de descanso da delegacia enquanto ele continuava dando depoimentos. Ele estava exausto, mas dava para ver o alívio no rosto dele. Ele contou como meu conselho sobre provar que era uma boa pessoa acabou sendo útil. Isso deu a ele a desculpa perfeita para investigar a Sarah sem levantar suspeitas, já que todo mundo estava de olho no comportamento estranho dele. A falsa acusação inicial ganhou outro sentido. A garota que o incriminou tinha ligação com o abrigo, e Sarah provavelmente armou tudo, escolhendo Trevor como alguém que poderia ser útil no futuro. Um homem marcado por uma acusação falsa seria o bode expiatório ideal para os crimes dela. Trevor já tinha percebido essa possibilidade semanas antes, só que não tinha provas concretas. Então, resolveu entrar no jogo dela. Deixou Sarah acreditar que estava no controle, enquanto ele, na verdade, reunia evidências. Cada atitude estranha que ele tomava servia para manter o personagem e, ao mesmo tempo, investigar Sarah. Pedi desculpas por não ter acreditado nele, por ter piorado as coisas com aquele conselho. Trevor balançou a cabeça e disse que, na verdade, eu tinha ajudado. Minha preocupação verdadeira e o choque diante do jeito dele convenceram Sarah de que Trevor estava mesmo desequilibrado. Isso deixou o disfarce dele ainda mais convincente. Meu pai chegou com café e novidades. A polícia tinha achado mais provas no apartamento da Sarah, colecionava troféus dos ataques, fazia anotações detalhadas sobre possíveis vítimas e até gravava tudo. Ela era muito mais perigosa do que todo mundo imaginava. O abrigo estava colaborando totalmente com a polícia, e outros voluntários começaram a relatar que Sarah fazia perguntas invasivas sobre as rotinas de segurança delas, além de deixar muita gente desconfortável. Ela tinha acesso a informações pessoais de mulheres vulneráveis como ninguém. Para Trevor, a reabilitação veio com um gosto amargo. Ele estava certo, mas pagou o preço com a própria reputação e uma vida completamente virada do avesso. Desmascarar Sarah não apagava os meses de isolamento e julgamento que ele sofreu. Quando já íamos sair da delegacia, o detetive me chamou de canto. Elogiou a investigação do Trevor, mas avisou do risco que ele correu. Se Sarah tivesse desconfiado antes, tudo podia ter acabado diferente. A volta para casa foi em silêncio. Trevor ficou no banco de trás, finalmente conseguindo relaxar sem a pressão de investigar tudo às escondidas. Minha mãe segurou a mão dele, enquanto meu pai dirigia. Olhei meu irmão pelo retrovisor, enxergando de verdade quem ele era depois de tanto tempo. Já em casa, a gente se reuniu na sala. O noticiário já falava da prisão da Sarah, mas os detalhes ainda eram poucos. Trevor desligou a TV. Aquilo já tinha sido vivido por ele. Não precisava reviver. Mamãe preparava o café da manhã enquanto todo mundo tentava digerir o que tinha acontecido. Trevor contou mais sobre a investigação, as noites seguindo Sarah, os momentos em que quase foi pego. Ele arriscou tudo para impedir que ela fizesse mais vítimas. A mulher do beco até ligou para agradecer pessoalmente, dizendo que lembrou de mais detalhes e percebeu que ele realmente tentou protegê-la aquela noite. A gratidão dela vinha junto com o horror de perceber o quanto Sarah quase fez Trevor ser responsabilizado. Nos dias seguintes, outras vítimas apareceram. Os crimes de Sarah vinham de anos, em várias regiões, envolvendo dezenas de mulheres. Graças às provas reunidas por Trevor, a polícia finalmente conseguiu ligar casos que antes pareciam desconexos. Ele fez o que muitos profissionais não conseguiram. O abrigo trocou toda a liderança, implementou protocolos de segurança mais rígidos, incluindo checagens de antecedentes e maior supervisão.
Trevor foi chamado para ajudar nessas mudanças. Suas ideias eram valiosas, mesmo que o caminho até elas não tivesse sido fácil. Nossa família começou a se reconstruir depois de tanto trauma. Trevor começou terapia para lidar com a falsa acusação e também para processar tudo o que viveu durante a investigação. A terapeuta era especialista em casos parecidos. Sabia lidar tanto com acusações falsas quanto com quem faz justiça por conta própria. Era uma situação difícil que exigia alguém experiente. Eu também carregava um peso. Não conseguia deixar de pensar que meu conselho, mesmo bem intencionado, colocou Trevor numa situação perigosa. Mesmo que, no fim, isso tenha levado à prisão da Sarah. Ficava me perguntando se não tinha falhado com meu irmão, justamente quando ele mais precisava de mim. Trevor sempre me dizia que eu tinha ajudado, que minha reação foi natural diante do que estava acontecendo. Ele precisava de alguém que reagisse de verdade para convencer Sarah de que ele estava desestabilizado. Mesmo assim, eu me perguntava se poderia ter feito diferente, dado outro tipo de apoio. O processo contra Sarah avançava, e Trevor virou testemunha-chave, com provas centrais para a acusação. Ele aguentou a pressão com uma calma impressionante, resultado de meses se preparando. Ainda assim, algumas pessoas duvidavam da história dele, sem conseguir aceitar que o suposto perseguidor era, na verdade, o verdadeiro investigador. As redes sociais ficaram divididas. Uns chamavam Trevor de herói, outros questionavam seus métodos. A verdade, como sempre, era mais complicada do que parecia. Trevor preferiu não voltar à faculdade de imediato. Precisava de tempo para se recuperar e pensar nos próximos passos. A experiência transformou totalmente a vida dele. Viu o pior das pessoas em Sarah e na rapidez com que todos se voltaram contra ele, mas também descobriu a própria força e um talento para a investigação que nem imaginava. Várias empresas de investigação particular procuraram Trevor com ofertas de trabalho, órgãos de segurança demonstraram interesse na forma única que ele tinha de identificar padrões. O futuro, que parecia destruído, de repente estava aberto a novas possibilidades. Meus pais sentiam um misto de orgulho pela coragem do Trevor e raiva por ele ter enfrentado tudo sozinho. Ficavam se perguntando se tinham falhado por não perceber antes o que estava acontecendo. Os jantares em família viraram sessões de desabafo, enquanto todos tentavam superar o trauma juntos. Voltei à minha rotina, mas levei tudo aquilo comigo. Cada conselho que eu dava agora vinha acompanhado de muita reflexão. Aprendi na marra que até boas intenções podem trazer consequências imprevisíveis. Depois de tudo, eu e Trevor ficamos mais próximos. Nossas conversas pela madrugada mudaram de foco. Agora a gente tentava entender tudo o que tinha passado juntos. Ele me perdoou totalmente, entendendo que minha intenção era protegê-lo. A investigação sobre os crimes de Sarah cresceu ainda mais. Os contatos dela na internet levaram a outras prisões. As provas de Trevor revelaram não só uma predadora, mas uma rede de cúmplices. O trabalho arriscado continuava dando resultado. Algumas vítimas de Sarah chegaram a procurar o próprio Trevor, agradecendo por ele ter acreditado nelas quando ninguém mais se importou. A validação dele era tudo para mulheres que antes tinham sido tratadas como figuras aleatórias em uma tragédia. Trevor, por sua vez, nunca se sentiu confortável com o rótulo de herói que algumas pessoas tentavam lhe atribuir. Ele sempre dizia: só queria proteger as pessoas. Qualquer um com um mínimo de decência faria o mesmo. Mas, entre nós, sabíamos que não era bem assim. Poucos teriam tido a coragem de arriscar tanto quanto ele arriscou. Aos poucos, conforme as semanas iam passando, a rotina foi voltando perto do normal. Trevor voltou ao trabalho voluntário, desta vez apoiando organizações que defendem pessoas injustamente acusadas, e a experiência dele trazia uma perspectiva única sobre o sofrimento causado por situações desse tipo. Ele também passou a colaborar com a polícia, dando treinamentos sobre reconhecimento de padrões e análise de comportamento. Os métodos nada convencionais dele logo se mostraram eficientes, e departamentos mais abertos buscaram aprender com seus ensinamentos. A jovem que havia acusado Trevor injustamente acabou sendo investigada por possíveis ligações com Sarah. Apesar de nada conclusivo ter surgido, o timing e as circunstâncias deixaram todos atentos. Trevor, no entanto, preferiu não se apegar a isso. Escolheu olhar para frente em vez de reviver o passado. Nossa família saiu dessa aprovação diferente, mas mais unida do que nunca. Tivemos que aprender na marra lições sobre confiança, julgamento e o perigo de tirar conclusões precipitadas. A reabilitação de Trevor não apagou toda a dor, mas trouxe um fechamento importante. Volta e meia penso naquela noite no chão do banheiro, quando olhei para ele e pedi que provasse que era uma boa pessoa. Essas palavras desencadearam uma sucessão de eventos impossível de prever. Às vezes, o pior conselho pode acabar levando a descobertas inesperadas. A história de Trevor virou referência contra julgamentos apressados e destacou a importância de investigações sérias. Seu caso passou a ser usado em treinamentos policiais como exemplo de como suposições equivocadas podem cegar até profissionais experientes. O Abrigo de Mulheres, reestruturado com nova direção, convidou Trevor para compartilhar sua experiência com os voluntários. Ele falou sobre como identificar comportamentos predatórios, reforçou a importância de supervisão adequada e alertou sobre o fato de predadores muitas vezes se esconderem entre aqueles que parecem ajudar. Sua apresentação foi marcante, mesclando relatos pessoais com conselhos práticos, sem esconder os erros que cometeu na investigação. Trevor reconheceu que suas atitudes assustaram mulheres inocentes, mas explicou a posição impossível em que estava. Alguns reagiram dizendo que ele tinha agido como justiceiro. Outros admiraram a dedicação à verdade. Até hoje me pergunto o que levou Trevor a investigar Sarah por tanto tempo antes que qualquer um desconfiasse.
Será que ele percebeu algo na fala ou nos gestos dela? Ele mesmo segue dividido, ciente de que caminhou perigosamente entre investigar e perseguir. No final, os resultados justificaram as escolhas. Mas a que preço? Vi meu irmão reconstruindo a vida com uma força silenciosa. Quando começava um novo relacionamento, deixava claro seu passado logo de início, preferindo evitar surpresas mais tarde. Algumas mulheres se afastavam ao saber da história dele, outras se impressionavam com sua coragem. Trevor aceitava qualquer reação com tranquilidade. O processo contra Sarah andava devagar, mas era rigoroso. As provas reunidas por Trevor foram cruciais, conectando pontos que os promotores ainda não haviam visto. Cada ida ao tribunal pesava, mas ele persistia, sabendo que outras vítimas precisavam de justiça. A defesa de Sarah tentou pintar Trevor como um perseguidor desequilibrado, alguém capaz de inventar provas, mas o volume e a consistência dos registros dele, junto com depoimentos das vítimas, tornaram a culpa de Sarah inquestionável. Durante o julgamento, vieram à tona detalhes perturbadores sobre a mente dela. Peritos explicaram como Sarah usava sua posição para satisfazer impulsos predatórios, enquanto mantinha a aparência de pessoa prestativa. As descobertas de Trevor revelaram padrões que nem profissionais de saúde mental tinham notado. O veredito de culpa foi um alívio, mas não motivo de comemoração. Era impossível sentir alegria sabendo quantas mulheres sofreram. Trevor ficou ao lado das vítimas quando a sentença foi lida, finalmente livre do peso que carregou sozinho durante tanto tempo. Depois, recebeu várias propostas de editoras e produtores para contar sua história, mas recusou todas, sentindo que lucrar com a dor das vítimas seria errado. Seu foco seguiu sendo ajudar na recuperação e evitar que outros passassem pelo mesmo. Aprendi a conviver com meu papel complicado nessa história. Meu conselho foi um desastre, mas no fim das contas, ajudou. Trevor sempre disse: eu teria investigado Sarah de qualquer jeito. Mesmo assim, fico pensando se não teria existido um caminho menos arriscado. Nosso relacionamento de irmãos se aprofundou. Viramos parceiros de sobrevivência em um trauma compartilhado. Mudamos com tudo isso, ele de maneira ainda mais profunda, mas saímos com uma confiança inabalável um no outro. Trevor acabou voltando para a faculdade e escolheu justiça criminal, focando em defesa das vítimas. No início, os professores desconfiaram por causa de seu passado, mas acabaram conquistados pela dedicação e visão que ele tinha. Sua experiência era algo que livro nenhum ensinaria. A falsa acusação que começou tudo foi investigada a fundo. E, embora não tenha sido possível provar o envolvimento de Sarah, o contexto foi suficiente para limpar o nome de Trevor de forma definitiva. Uma vitória amarga, diante de tudo que ele perdeu. Agora, enquanto escrevo, Trevor atua como consultor para organizações que querem aprender a identificar comportamentos predatórios e proteger os mais vulneráveis. Ele transformou a própria dor em propósito, ajudando outros a não passarem pelo mesmo. Nossa família se refez, apesar das marcas. Ficamos mais atentos antes de julgar. O que Trevor viveu nos ensinou que a verdade costuma se esconder atrás de aparências, que nem todo herói tem cara de herói. Ainda vejo, às vezes, aquele homem destruído, caído no banheiro, despedaçado por acusações injustas. Mas também vejo um investigador capaz de arriscar tudo para impedir uma predadora. As duas versões de Trevor são verdadeiras, ambas moldadas pelo impacto das minhas palavras impensadas. Ele diz que me perdoa, que eu não tinha como prever o que viria, mas o perdão não elimina o arrependimento. Carrego o peso do meu conselho, mesmo reconhecendo que suas consequências foram inesperadamente positivas. A história de Trevor serve de lembrete. A justiça pode vir de onde menos se espera. Um homem chamado de predador virou protetor. Um colapso se transformou em superação. Obsessão virou investigação. A maioria das mulheres que Sarah machucou conseguiu se recuperar, encontrando força na solidariedade e na busca por justiça. Elas agradecem ao Trevor por terem conseguido fechar esse ciclo, por mostrar que não foram apenas vítimas ao acaso, mas sim alvos de alguém calculista e cruel. Ele ainda conversa com algumas, uma ligação estranha criada pelo que passaram juntos. Só quem esteve ali entende de verdade. Todos sofreram com as manipulações da Sarah. Todos sobreviveram à maldade dela. Quando olho para trás, fico chocado em perceber como tudo poderia ter dado errado. Bastava terem visto o Trevor seguindo a Sarah, ou ela ter descoberto o que ele pretendia. Qualquer detalhe diferente, e o desfecho teria sido trágico. Mas no fim, meu irmão virou um herói improvável. Alguém que abriu mão de tudo para proteger pessoas que nem conhecia. Os métodos dele podem ter sido duvidosos. A jornada foi assustadora, mas a dedicação era indiscutível. Na última vez em que falamos sobre aquela noite no banheiro, o Trevor me agradeceu. Mesmo torto, meu conselho deu a coragem de que ele precisava para terminar o que começou. Às vezes, o conselho errado acaba levando ao melhor resultado. Nossa família aprendeu que julgar é fácil. Entender, nem tanto. Fomos rápidos para notar o jeito diferente do Trevor, mas demoramos para enxergar o motivo. Hoje percebemos que ninguém conhece toda a história de alguém. O Trevor segue com o trabalho, marcado para sempre pelo que viveu. Ele não é mais aquele cara tranquilo que levava meninas bêbadas para casa. Agora, é alguém que encarou o pior lado das pessoas e escolheu lutar contra isso, custe o que custar. Eu também não sou mais o irmão que fala qualquer coisa sem pensar. Aprendi que palavras têm peso, que até um conselho pode desencadear situações que mudam tudo. Escolho melhor o que digo agora. Não existe final perfeito para essa história, como geralmente não existe na vida. Trevor conseguiu prender uma predadora, mas perdeu a própria inocência. Salvou muita gente, mas passou meses no inferno. Provou o valor que tinha, mas a um preço altíssimo.
Muitas noites, fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse dito outra coisa naquele banheiro. Se tivesse sugerido que ele pensasse mais em si mesmo, não em provar nada pra ninguém. Mas o Trevor insiste que era pra ser assim. Ele já desconfiava da Sarah. Meu conselho só mostrou um caminho pra seguir o que sentia. De um jeito estranho, dizer pra ele provar que era bom foi o que abriu espaço pra ele fazer o que precisava ser feito. O impacto da investigação continua. Outros abrigos seguem as recomendações do Trevor, órgãos de segurança analisam os métodos que ele criou, e futuros predadores vão encontrar pela frente gente mais preparada graças a ele. Mesmo enfrentando as próprias dores, Trevor sente orgulho desse legado. Ele entregou tudo: nome, saúde mental, segurança, para parar a Sarah. Poucos fariam isso. Como irmão, sinto ao mesmo tempo orgulho e tristeza. Orgulho pela coragem, tristeza pelo sofrimento. O Trevor que saiu desse pesadelo é mais forte, mas também mais triste, mais experiente, mas também mais desconfiado. Quase não tocamos nesse assunto hoje em dia. A história já foi contada, as lições ficaram, mas de vez em quando vejo meu irmão distraído, com aquele olhar distante, como se ainda estivesse preso àqueles meses sombrios. Mas ele sempre volta, sacode as lembranças e segue em frente. Tem trabalho a fazer, gente para ajudar, uma vida para viver. O passado marcou, mas não define. Nossa família está mais próxima, unida pelo trauma e por uma compreensão que não tínhamos antes. Aprendemos a olhar além das aparências. O Trevor nos ensinou que muitas vezes a verdade está bem debaixo do nosso nariz. O que ele viveu mudou meu olhar sobre o mundo. Fiquei menos ingênuo com respostas fáceis, mais aberto ao improvável. Meu irmão, que todos julgavam errado, era o verdadeiro herói. O conselho que quase acabou com ele foi o mesmo que o levou a fazer justiça. Contradições assim não têm solução simples. A vida é muito mais bagunçada do que as histórias fazem parecer. O Trevor é vítima e herói, marcado e forte ao mesmo tempo. Eu sou culpado pelo conselho ruim, mas também grato pelo que veio depois. A gente carrega esses conflitos, encontrando paz ao aceitar que certas coisas nunca vão ser simples. A jornada dele, de acusado a acusador, de suspeito a investigador, desafia qualquer rótulo fácil. O que importa é que ele sobreviveu, que a Sarah foi detida, que outras pessoas foram salvas. O preço foi altíssimo, mas Trevor garante que valeu a pena. Preciso confiar no que ele sente. Enquanto escrevo isso, meu irmão se prepara para mais uma palestra, mais uma chance de dividir tudo o que aprendeu do jeito mais doloroso. Ele vai ficar na frente de um monte de gente, reviver o trauma para tentar ajudar quem precisa. É assim que ele dá sentido ao que aconteceu. Eu vou estar lá, como sempre estive, vendo meu irmão transformar dor em propósito, sentindo orgulho e tristeza ao mesmo tempo. O rapaz que conheci antes daquela noite no banheiro não existe mais. No lugar dele está alguém mais duro, mas não amargo, mais cuidadoso, mas não cínico. Alguém que sabe o preço de fazer o certo mesmo sendo incompreendido. Ele provou que era bom, só não do jeito que imaginei quando dei aquele conselho. Às vezes, o conselho mais perigoso é o que leva às atitudes mais importantes. Às vezes, ser bom é aceitar ser visto como ruim. O Trevor entende isso melhor do que ninguém. Ele viveu, respirou e quase pagou com a vida. No fim, salvou outras vidas sacrificando a própria. Esse é o irmão que eu tenho agora. Herói que nunca vai se livrar completamente do estigma de ter sido chamado de predador. Investigador que precisou quase se perder para capturar o verdadeiro monstro. Não é a história de redenção que achei que estava sugerindo naquela noite, mas foi o que aconteceu. A verdade que descobrimos. O preço que pagamos pela justiça. E apesar de tudo, Trevor diz que faria tudo outra vez. É assim que eu sei que ele realmente é bom. De um jeito que vale muito mais do que reputação ou facilidade. Meu conselho quase destruiu meu irmão. A forma como ele interpretou salvou vidas. Nós dois carregamos essas verdades, complicadas e contraditórias como são. Irmãos marcados pelo trauma, sobreviventes de uma história que ninguém escolheria, mas que vivemos, e sobrevivemos. E o Trevor mostrou que às vezes, ser bom é atravessar o inferno para proteger gente que nunca vai saber o seu nome. Saber que ele trabalha hoje com abrigos me faz pensar se está mesmo enfrentando o próprio trauma ou só tentando enterrá-lo enquanto ajuda os outros. Toda essa história de herói parece certinha demais para alguém que passou meses perseguindo uma mulher, mesmo que a Sarah fosse culpada. Isso é bem típico do meu irmão. Preciso retomar de onde a parte do meio terminou, com o protagonista tendo encontrado provas de que a Sarah do abrigo poderia ser a verdadeira predadora. O final precisa resolver esse conflito com um confronto cara a cara e uma resolução familiar, sem polícia ou processos, do jeito que a história foi se desenrolando. As imagens mudaram tudo. Fiquei ali, encarando a tela, as mãos tremendo ao entender o que aquilo significava. O Trevor não estava viajando. Ele tinha razão sobre ter outra pessoa envolvida naquela noite. Liguei de novo pro celular do Trevor. Dessa vez, ele atendeu no primeiro toque. A voz dele estava rouca, cansada. Contei das imagens, da jaqueta da Sarah no vídeo. O silêncio do outro lado foi tão longo que achei que ele tinha desligado. Quando finalmente falou, as palavras saíram todas atropeladas. Ele já desconfiava da Sarah fazia semanas, do jeito como ela alimentava a obsessão dele, empurrando ele cada vez mais fundo nessas vigilâncias, sempre pedindo detalhes das mulheres que ele tentava proteger. Ela estava usando o Trevor para escolher alvos. O Trevor estava escondido numa cabana de caça antiga do nosso avô, 2 horas ao norte. Ele implorou para eu não ir sozinho. Disse que a Sarah era perigosa, mas eu não podia esperar. Meu irmão já estava carregando esse peso sozinho há tempo demais. Peguei o notebook com todas as provas e dirigi a noite inteira.
As estradas vazias me deram tempo demais pra pensar. Como é que ninguém percebeu isso antes? A Sarah sempre pareceu tão cuidadosa, tão compreensiva com o Trevor. A cabana estava no escuro entre as árvores. O carro do Trevor estava atrás, camuflado com galhos. Encontrei ele lá, cercado de provas, e-mails impressos, fotos, linhas do tempo. Ele estava péssimo, olhos vazios, tremendo. Me mostrou tudo o que descobriu. A Sarah seguia um padrão há anos. Mulheres que chegavam no abrigo fragilizadas, confiando nela. Ela identificava as que moravam sozinhas, que voltavam tarde do trabalho. Depois, passava a rotina delas pro Trevor, fingindo que era pra ele proteger essas mulheres. Só que o Trevor começou a perceber algumas coisas. Sempre que alguma mulher era atacada, era uma da lista que a Sarah tinha destacado pra ele. Os ataques rolavam nas noites em que o Trevor estava em outro lugar, quando a Sarah sabia que ele não ia estar vigiando. Ela estava por trás de tudo. Naquela noite no bar, a Sarah disse pro Trevor que aquela mulher precisava de proteção. Passou o horário e o caminho dela pra ele, mas depois chamou ele pra resolver um problema falso no abrigo. Quando o Trevor percebeu e correu atrás da mulher, já era tarde demais. O Trevor pegou o celular e mostrou as mensagens da Sarah. Ela vinha mandando mensagens sem parar desde que ele sumiu, alternando entre preocupação e ameaças veladas. Ela já sabia que ele estava desconfiando. A última mensagem me gelou o sangue. Ela tinha ido ver nossos pais. Tentamos ligar pra eles, mas ninguém atendia. O Trevor já estava pegando as chaves quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do número do nosso pai, mas as palavras não pareciam dele. Dizia que estavam preocupados com o Trevor, que a Sarah estava lá ajudando a entender o que ele estava passando. A volta pra cidade foi as 2 horas mais longas da minha vida. O Trevor veio atrás, enquanto eu não parava de ligar para nossos pais. Cada ligação sem resposta aumentava meu desespero. A Sarah estava com eles. Aquela mulher que fazia mal pra tanta gente há anos estava sozinha com nossos pais. Encontramos o carro da Sarah na garagem. A casa estava silenciosa, demais até. Pela janela da sala, vi todo mundo sentado junto. A Sarah entre nossos pais no sofá, segurando a mão da nossa mãe, falando sério. O Trevor queria entrar de qualquer jeito, mas segurei ele. Tínhamos que agir com calma. A Sarah estava perfeita no papel de coordenadora preocupada do abrigo tentando ajudar uma família em crise. Se a gente entrasse acusando, em quem será que nossos pais iam acreditar? Mandei todas as provas para vários lugares na nuvem, enviei cópia para minha namorada e até postei um pendrive para mim mesmo. Se acontecesse alguma coisa, a verdade ia aparecer. Depois, liguei pro fixo da casa lá de fora. Meu pai atendeu, a voz estranha, meio distante. Falei que eu e o Trevor estávamos chegando, que tínhamos informações importantes sobre o abrigo. Ele só repetia que a Sarah estava lá para ajudar, que entendia os problemas do Trevor. Entramos pela porta dos fundos. Da cozinha dava para ouvir a voz calma da Sarah, explicando que a obsessão do Trevor tinha fugido de controle, que ela tentou orientar ele, mas ele teria entendido tudo errado. Manipulação pura. O Trevor tremia enquanto a gente escutava. A Sarah estava distorcendo a história toda, se fazendo de vítima das paranoias do Trevor. Ela citou a mulher do bar, disse que o Trevor estava atrás da moça, que ela tentou ajudar, mas chegou tarde. Fui primeiro pra sala. Nossos pais ficaram aliviados quando me viram, mas a expressão mudou na hora que o Trevor apareceu. A máscara da Sarah caiu rapidinho, um olhar frio antes de voltar o sorriso preocupado. Ela se levantou, fingindo estar aliviada de ver o Trevor bem, abrindo os braços como se fosse abraçá-lo. O Trevor recuou, todo tenso. Eu me coloquei no meio e disse que a gente precisava mostrar uma coisa importante. A Sarah tentou tomar o controle, sugerindo que o Trevor precisava de tratamento, que aquela paranoia estava perigosa. Mas eu já estava ligando o notebook na TV. As imagens começaram a rodar antes dela conseguir me impedir. Nossos pais, perdidos, assistiam ao vídeo mostrando alguém com a jaqueta da Sarah saindo do beco. Ela tentou se explicar na hora. Muita gente tem jaqueta igual. O vídeo tá muito ruim, não prova nada. Mas dava pra ver que nossos pais estavam começando a duvidar. Aí o Trevor conseguiu falar. Mostrou o celular, as mensagens, os padrões que ele tinha anotado, as ligações entre as informações da Sarah e os ataques. No início, ele quase não conseguia falar direito de nervoso, mas as provas estavam ali, e eram claras. O jeito da Sarah mudou completamente. Aquela preocupação sumiu, deu lugar a um olhar duro. Ela acusou o Trevor de inventar tudo, de ser o predador que todo mundo achava que ele era. Se virou para os nossos pais, mexendo com os medos deles, jogando na cara a acusação antiga contra ele. Mas a mãe ficou de olho nas linhas do tempo que o Trevor tinha feito. O rosto dela empalideceu na hora em que reconheceu os nomes. Mulheres que conhecia da comunidade, filhas de amigas. As datas batiam direitinho com os plantões da Sarah. Era impossível ser só coincidência. O pai se levantou devagar, se afastando dela. Perguntou de cara sobre a noite do ataque e por que ela tinha chamado o Trevor para fora do bar. A Sarah respondeu numa calma ensaiada, mas cheia de deslizes. Por que estava lá tão tarde? Por que não chamou a polícia? O clima ficou cada vez mais pesado. Ela tentou sair, mas o Trevor ficou na porta, sem ameaçar, só parado ali com lágrimas descendo pelo rosto. Ele quis saber por quê. Por que ela tinha usado ele? Por que machucou aquelas mulheres? Por um instante, a máscara da Sarah caiu de vez. Ela olhou para o Trevor com desprezo e disparou. Patético. Disse que tinha sido fácil manipular ele. Aproveitou a falsa acusação. Enxergou uma oportunidade. Um homem perturbado, obcecado em proteger mulheres. O disfarce perfeito para o que ela fazia. A mãe levou a mão à boca, em choque. O pai se colocou à frente dela, como se quisesse proteger. Sarah percebeu na hora que tinha ido longe demais.
Tentou consertar, mas já era tarde. Todo mundo tinha visto quem ela realmente era por trás da pose de boazinha. O Trevor tirou do bolso um gravador. Ele tinha registrado toda a conversa. Sarah tentou pegar, mas eu entrei na frente. O notebook caiu no chão, no meio da confusão. Ela era mais forte do que parecia. Arranhou meu braço tentando passar. O pai afastou ela de mim enquanto a mãe ligava para a polícia. Mas Sarah não desistiu. Virou o jogo nos nossos pais, lembrando do escândalo que seria ver o Trevor preso, como a família ia ser arrastada para outra vergonha. Descreveu um cenário de humilhação pública, o Trevor sendo marcado para sempre como perseguidor. Foi um golpe certeiro, mexendo com os maiores medos deles. Vi os dois hesitarem, divididos entre proteger o filho e fazer justiça. Sarah percebeu também e insistiu, prometendo ir embora em silêncio se deixassem ela sair. O Trevor tomou a decisão por todos. Foi até a porta, abriu e se afastou. Disse para Sarah que ela podia ir, que não ia impedir, mas mostrou o celular. Já tinha mandado as provas para todas as mulheres da lista de contatos dela no abrigo. O rosto da Sarah ficou branco. Aquelas mulheres já estavam conversando entre si, ligando os pontos. Todo o castelo dela estava ruindo. Ela até podia fugir, mas não tinha mais como se esconder de dezenas de vítimas que agora sabiam da verdade. Tentou mais uma jogada, dizendo ao Trevor: "Isso vai acabar com você também." Que ninguém ia acreditar que ele não estava envolvido. Mas o Trevor só abaixou a cabeça, exausto, derrotado, dizendo que não se importava mais. O que importava é que a verdade tinha vindo à tona. Sarah foi embora, mas antes jurou que aquilo não tinha terminado. Vimos ela saindo de carro, todo mundo sentindo que era só o começo. Teriam consequências, complicações, mas pelo menos as mulheres do abrigo estavam a salvo dela. Minha mãe desabou em lágrimas, pedindo perdão ao Trevor por não ter acreditado antes. Meu pai abraçou ele forte, o primeiro abraço de verdade em meses. Fiquei vendo minha família se unir de novo, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, a verdade se espalhou pela comunidade como rastilho de pólvora. Mulheres apareceram contando histórias sobre Sarah que antes tinham medo de falar. O abrigo abriu investigação. Sarah sumiu do mapa, mas a reputação dela estava destruída. Trevor lutou para lidar com as consequências. Algumas pessoas acreditaram nele. Entenderam o que ele tentou fazer. Como o Trevor sabia que precisava levar o gravador? Ele planejou tudo desde o começo? Quando a máscara da Sarah caiu de vez e ela chamou ele de patético, fico pensando há quanto tempo ela escondia de todo mundo quem era. Outros ainda viam ele como um perseguidor que deu sorte. A falsa acusação inicial continuava pesando, afetando tudo. Passamos várias noites conversando em família, tentando entender tudo o que aconteceu. O Trevor contou mais detalhes da investigação, dos becos sem saída em que se meteu. Sabia que enfrentar a Sarah de frente ia fazer ele parecer maluco, então tentou juntar provas enquanto fingia ser aquilo que ela esperava. A mulher do bar entrou em contato por uma amiga em comum. Não lembrava do ataque, mas lembrava de ter visto o Trevor mais cedo naquela noite, agitado, preocupado. Agora entendia o motivo. Ela agradeceu por ele ter tentado protegê-la, mesmo sem ter conseguido. Aos poucos, nossa família foi se reconstruindo. Trevor começou a fazer terapia com um especialista em traumas e falsas acusações. Foi um caminho longo, mas ele finalmente conseguiu processar tudo o que tinha passado. O terapeuta ajudou ele a perceber que sua reação, por mais extrema que fosse, vinha de um desejo genuíno de proteger os outros. Eu também precisei encarar minha própria culpa nas sessões. Meu conselho para ele provar que era uma boa pessoa acabou jogando Trevor num caminho escuro. Mas o terapeuta explicou que ele já sofria com a falsa acusação. Minhas palavras só deram forma à dor que ele já sentia. Meu pai se dedicou totalmente a apoiar o Trevor, compensando os meses de distância. Levava ele às consultas, ficava ao lado nas noites difíceis, quando tudo parecia pesado demais. O relacionamento deles, que antes era tenso, ficou mais forte diante da dificuldade. Minha mãe virou a maior defensora do Trevor na comunidade. Quando alguém falava dele pelas costas, ela enfrentava, contava a verdade sobre a Sarah. Organizava grupos de apoio para famílias que passavam por falsas acusações, transformando nossa dor em propósito. O abrigo acabou procurando o Trevor, pedindo opinião sobre novos protocolos de segurança. Era irônico. O homem que tinham banido, supostamente por incomodar mulheres, agora ajudava a criar sistemas para protegê-las. Trevor aceitou, vendo nisso uma forma de dar sentido ao próprio sofrimento. Algumas vítimas da Sarah quiseram encontrar o Trevor para agradecer pessoalmente. Foram encontros emocionantes, difíceis. Elas viam ele como herói, mas ele não aceitava esse título. Eu tentei salvar vocês, sim, mas meus métodos foram invasivos, assustadores, dizia. Descobrimos que a Sarah tinha saído do estado, recomeçando a vida em outro lugar, com outro nome. Faltou consequência legal, e isso nos frustrou, mas preferimos resolver tudo fora dos tribunais. Pelo menos, ela não ia machucar mais ninguém por aqui. Trevor foi, pouco a pouco, reconstruindo a vida. Não tinha como voltar para a antiga faculdade, era muita história para carregar, mas encontrou um curso online, onde podia estudar sem o peso dos olhares e comentários. Escolheu psicologia, querendo entender o que motivava tanto a Sarah quanto ele mesmo. Vi meu irmão mudar completamente nesse tempo. Aquele cara tranquilo, que levava meninas bêbadas para casa sem se preocupar, já não existia mais. No lugar dele surgiu alguém mais cuidadoso, firme nas decisões.
Ele entendeu, da pior forma possível, que boas intenções nem sempre resolvem tudo. Depois de tudo o que aconteceu, nosso vínculo mudou para sempre. Passamos por uma situação que poucos irmãos têm que enfrentar. A confiança entre a gente virou algo absoluto, forjada na dor e fortalecida pela verdade. Nos dias em que tudo parecia desmoronar para ele, eu estava lá. Quando a culpa me consumia, era ele quem me lembrava que, no fim das contas, ajudei a verdade a aparecer. A acusação falsa que desencadeou tudo nunca foi realmente esclarecida. A garota responsável se mudou, e Trevor decidiu não ir atrás. Preciso olhar pra frente, não ficar revivendo o passado, foi o que ele disse. Mas todos ficamos com a pulga atrás da orelha, imaginando se Sarah também não tinha tramado tudo. O tempo passou, a vida foi se ajustando. Trevor seguiu firme na terapia, nos estudos, na luta diária para se reerguer. Quando começou a namorar de novo, foi sempre com cautela, sendo sincero já de cara sobre o que tinha vivido. Algumas mulheres se afastavam ao ouvir a história dele, outras admiravam a coragem de expor Sarah. Ele encontrou propósito em ajudar. Passou a falar para grupos sobre o estrago que uma acusação falsa pode causar e como é fundamental uma investigação séria. A história dele era cheia de nuances, sem mocinhos ou vilões óbvios, o que só tornava tudo ainda mais impactante. Eu voltei para minha rotina, mas levei muitas lições comigo. Antes de dar qualquer conselho, penso 1000 vezes, porque entendi que até as palavras mais bem-intencionadas podem ter consequências que a gente não imagina. A lembrança do Trevor caído no chão do banheiro, destruído por uma mentira, nunca saiu da minha mente. Meus pais envelheceram depois dessa crise, mas também se tornaram mais fortes. Aprenderam a não julgar só pelo que parece, a buscar a verdade mais a fundo. A fé deles em Trevor foi testada, e no fim, saiu mais forte. Nossa família mudou, mas ficou inabalável. A presença de Sarah ainda pairava na comunidade. Outras mulheres apareceram, contando histórias antigas sobre ela. O padrão era sempre o mesmo: conquistar confiança, colher informações, usar isso para machucar. Trevor foi só o caso mais elaborado, mas não o único. No aniversário daquela noite no bar, fizemos um jantar em família. Não para comemorar, porque não tinha nada a ser celebrado, mas para reconhecer o quanto a gente cresceu. Trevor estava mais quieto, mas parecia finalmente em paz. Ele achou um jeito de lidar com tudo o que viveu. Naquele jantar, me disse: "Eu já te perdoei pelo conselho. Sei que sua intenção era ajudar, não tinha como prever o que viria." Também perdoou nossos pais pelo afastamento inicial. Até a garota que mentiu eu perdoei. Prefiro a paz do que viver de mágoa. Mas Sarah, ele não conseguia perdoar. Não por ele, mas pelas outras mulheres que ela machucou usando Trevor como escudo. Esse peso vai sempre acompanhá-lo. Saber que o desejo de proteger acabou virando algo ruim. Mas ele está aprendendo a conviver com isso e a transformar essa dor em algo bom. Seu trabalho de conscientização cresceu, ajudando outras famílias a lidar com situações parecidas. Ele virou uma voz para essa verdade dolorosa. Às vezes, sem querer, até a vítima pode ser cúmplice. Vi meu irmão se reconstruir, pedacinho por pedacinho, sem tentar ser quem era antes. Aquela versão dele ficou para trás. No lugar, nasceu alguém novo, alguém que sobreviveu à manipulação e saiu disso com uma maturidade conquistada a duras penas. Alguém que entende que ser bom de vez em quando é aceitar que muita gente vai te julgar mal. O fim da nossa história não foi simples, porque a vida também não é. Sarah sumiu, mas nunca foi responsabilizada. Trevor foi inocentado, mas nunca voltou ao que era. Nossa família se manteve unida, mas mudou para sempre. A gente aprendeu a viver com essas contradições, encontrando paz ao aceitar que nem tudo precisa ser explicado ou resolvido. O que importa é que sobrevivemos, que a verdade veio à tona e que, graças à coragem do Trevor, outras mulheres estão seguras. Não é uma história de herói, mas é a nossa. Enquanto escrevo isso, Trevor se prepara para mais uma palestra. Ele vai ficar diante de um monte de desconhecidos e contar nossa verdade complicada. Alguns vão julgar, outros vão entender, mas ele vai falar mesmo assim, torcendo para ajudar quem estiver passando por algo parecido. Eu vou estar lá, como sempre estou agora, apoiando meu irmão, vendo ele transformar dor em propósito. Ficamos mais próximos do que nunca depois de tudo. Aquele conselho que dei, sentados no chão do banheiro, teve consequências que eu nunca poderia prever. Levou o Trevor por um caminho escuro, que no fim trouxe luz. Às vezes, o pior conselho, se dado com amor, pode trazer revelações necessárias. E ser bom, às vezes, é aceitar que outros vão te achar ruim. Ninguém entende isso melhor que Trevor. Ele viveu, respirou, quase se perdeu nisso, mas também salvou vidas por causa do seu sacrifício. Mulheres que podiam ser novas vítimas da Sarah foram protegidas porque ele não desistiu da verdade. Esse é o irmão que tenho hoje. Alguém que sabe o preço de fazer o certo quando todo mundo duvida. Que escolheu a verdade no lugar da própria reputação. A justiça em vez do conforto. Não é a história que imaginei que a gente começaria naquela noite, mas foi a que vivemos. E apesar de tudo, Trevor diz que faria tudo de novo. É assim que eu sei que ele realmente é bom, de um jeito que importa mais do que qualquer opinião. Meu conselho quase destruiu ele, mas o jeito como ele encarou tudo salvou vidas. Essa verdade, por mais complicada que seja, é o que une nós dois. Nossa família saiu mais forte, unida pelo trauma e pela compreensão. Aprendemos que a verdade às vezes se esconde atrás de máscaras, que predadores podem parecer pessoas de boas intenções, que às vezes quem é acusado também pode ser o protetor. Trevor encontrou paz, não na aprovação dos outros, mas na certeza de que fez o que precisava. As mulheres que Sarah não pôde mais machucar foram sua redenção. Ter a família por perto no fim foi a recompensa. Ele continua ajudando,
fazendo trabalho voluntário, levando esse peso, mas agora faz isso por escolha, entendendo que ser bom não tem nada a ver com aparência, é fazer o certo, mesmo que isso custe tudo. Essa foi a grande lição que ficou para todos nós. A verdade pode ser confusa, heróis nem sempre têm a aparência que a gente espera, e às vezes, o melhor a fazer é jogar luz na escuridão, mesmo correndo o risco de ser confundido com ela. Trevor mostrou que era uma boa pessoa, não exatamente como eu imaginava quando falei aquilo, mas de um jeito que realmente importa, defendendo quem não podia se defender, sem se importar com as consequências. Valeu por ter ficado comigo durante todas as perguntas, as teorias e até os desvios malucos no caminho. Foi uma jornada e tanto. Até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda mais do que você pensa.